Peço que você assista esse vídeo até o final. Ele ficou um pouquinho longo, mas é muito importante. Todos nós que queremos um Brasil melhor, temos que ter muita sabedoria e união para vencer o partido das trevas. A gente precisa praticar aquilo que a gente prega. Como é que a gente vai unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes? Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michelle tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Enquanto não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michelle, Ratinho, Zema, Caiado e tantas outras lideranças de direita estivéssemos juntos, no mesmo palanque, pela mesma causa, para resgatar o Brasil das garras do atual governo? Calma que isso vai acontecer no tempo certo. Até lá, vamos concentrar os nossos esforços em apontar para o verdadeiro culpado pelo caos que está o nosso país, que é o atual governo. Eu sei que você também sofre com meu pai nessa situação desumana em que ele se encontra. Então imagina a gente da família como é que está sofrendo há anos com tudo isso. Mas vamos ter fé, porque Deus está no comando de tudo e no tempo dele as coisas vão melhorar. Eu entendo a frustração, às vezes até a revolta, quando você vai cobrar um parlamentar ou uma liderança política para fazer alguma coisa que resolva. Nós somos pessoas públicas e temos que ser cobrados, sim, mas cobrados para fazer alguma coisa que seja eficaz e que nós, por algum motivo, não estejamos fazendo. Não tem uma bala de prata que vai resolver tudo. Se tivesse, ele avisa aí que eu sou o primeiro a querer usar. O que tem é um conjunto de coisas que estão sendo feitas e precisam continuar sendo feitas, mesmo que, num primeiro momento, aparentemente, não resultem em algo concreto. Mas essas várias iniciativas, como CPI, impeachment de ministro, projeto de lei, audiência pública, entrevistas, manifestações, abaixo-assinado, denúncias em órgãos internacionais de direitos humanos, você, aqui nas suas redes, postando sobre o careca do INSS pagando propina para o filho do Lula com dinheiro roubado dos aposentados, sobre o roubo nos Correios, o apoio do Lula a ditaduras e a grupos terroristas como o Hamas, enfim, conscientizando os seus seguidores e tantas outras medidas surtem efeito, sim. Com relação ao meu pai, todos vão poder contar com os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que testemunharam um homem honesto ser condenado pelos seus próprios inimigos, mesmo sendo inocente, e para isso eles destruíram a democracia, rasgaram a Constituição, inventaram crimes, perseguiram e destruíram famílias humildes e trabalhadoras, mas vai poder contar também que participaram, que fizeram alguma coisa para que esse cenário mudasse, para que o Bolsonaro e tantos outros inocentes ficassem livres, e que deu certo. E como é que a gente vai conseguir isso? Eu só vejo o caminho da política. E a gente tem uma batalha decisiva nas eleições desse ano. E a gente vai vencer porque tem a convicção que tudo isso é um projeto de Deus para transformar o Brasil numa grande nação de verdade, onde a gente possa viver muito melhor, com segurança, felicidade e respeito. Para isso acontecer, eu quero fazer um pedido para você que chegou até aqui nesse vídeo. Me ajude. O nosso inimigo não está na centro-direita. Use a sua rede social para convencer os seus seguidores de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que é exatamente nos estados em que a esquerda governa há vários anos, que tem mais violência, mais pobreza, mais corrupção, onde a educação tem os piores índices, onde falta Tilenol e até esparadrapo numa UPA. É isso que o PT entrega para o povo. E quem já votou no PT em outras eleições não vai ser enganado mais uma vez pelas mesmas mentiras e as mesmas falsas promessas deles. Se você dedicar o seu tempo inteiro para atacar um deputado, um senador que vota tudo com a gente, que defende as mesmas causas que nós, que faz postagens aqui nas redes sociais sobre vários assuntos importantes para as nossas vidas, eu te pergunto, quem é que ganha com isso? É a esquerda. Eles pagam robôs com dinheiro público para fazer esse trabalho de atacar parlamentares de direita. E você ainda vai ficar ajudando eles? Nesse momento, eu te peço, vamos colocar nossas diferenças menores um pouco de lado. Vamos focar naquilo que nos une, porque antes de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que resgatar o nosso Brasil das garras da esquerda. E nós só vamos conseguir isso unidos. Ontem todos nós fomos dormir surpreendidos com a notícia de que o Moraes se deu por impedido num habeas corpus que solicitava a prisão domiciliar humanitária ao Bolsonaro. Ele remeteu o caso ao Gilmar Mendes e fez crescer em todos a expectativa de que talvez o Gilmar fosse a ele destinada a concessão da prisão domiciliar humanitária. Hoje acordamos com a notícia de que o Gilmar rejeitou o habeas corpus. Mas mesmo assim, e eu vou te explicar agora por quê, pode estar em curso uma combinação para soltar o Bolsonaro, para levá-lo à prisão domiciliar humanitária.
Eu sou André Macília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu like, o seu joinha e que considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, a declaração de impedimento do Moraes foi ridícula. Ele falou, não, de tal dia a tal dia as distribuições de processo não podem ser feitas a mim. O cara julga ele mesmo. Ele julga um caso que ele é vítima, ele julga um caso que é da família, ele julga tudo. Ele julgou a agressão dele em Roma, quer dizer, a agressão que supostamente fizeram a ele. Então, assim, ele não se dá impedido para nada, para absolutamente nada. É óbvio que, então, aqui, nesse caso, é esquisito ele se declarar impedido, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí vai para o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, ele diz o seguinte, na sua decisão de hoje de manhã, não vou analisar o mérito, ou seja, não vou analisar o caso. Não vou analisar o caso, porque não foi a defesa que fez o pedido, e sim um terceiro. Só que o Gilmar sabe muito bem que habeas corpus é um tipo de pedido que pode ser feito por qualquer um. Pode ser feito até pelo preso. O próprio preso pode pegar um papel de pão, fazer um habeas corpus, entregar e tem de ser julgado. Um terceiro qualquer pode também fazer um habeas corpus em nome de quem ele quiser e tem de ser julgado. Não existe isso de não foi a defesa que fez. Está errada a decisão do Gilmar. E aí, alguém me dirá, bom, por que ele daria essa decisão errada? Ora, e aí é que entra a questão. Se ele está dizendo não foi a defesa que fez, ele abre as portas para nesse minuto, imagino que a defesa agora, nesse instante, esteja fazendo o pedido. Pô, se o problema do Gilmar não analisar o pedido foi porque não foi a defesa que fez, está aqui o pedido então da defesa no minuto seguinte. Imagino que a defesa do Bolsonaro esteja agora fazendo isso. Precisa estar. E aí ele vai ter que analisar o mérito. E ao analisar o mérito, o que ele vai fazer? E essa me parece ser a grande descoberta que vamos ter nos próximos dias, ou hoje, ou amanhã, logo, assim que a defesa fizer essa petição. Alguém pode dizer, não, o Moraes ele está apenas buscando o reforço do Gilmar. É como se ele estivesse entregando para o Gilmar isso aí para buscar apoio. Uma espécie de, não sou só eu que estou torturando o Bolsonaro. Tem mais gente aqui concordando comigo, então não é tortura por conta disso. É uma decisão da corte, é uma decisão de mais cabeças. Isso pode acontecer. E o Gilmar, a gente sabe que é a cabeça do STF. O Moraes é a caneta e o Gilmar é a cabeça. Então, isso pode ser uma explicação. Só que, nesse caso, por que o Gilmar, então, já não analisou o mérito? E falou, olha, estou aqui analisando e não cabe mesmo. Concordo com o Moraes. O Moraes esteve certo o tempo inteiro. Poderia ter feito isso. Não precisaria abrir a porta para dizer, não vou analisar porque não foi a defesa que fez. Então, se a defesa fizer, ele vai analisar. E aí eu acho que não faria sentido, né, se fosse para rejeitar o pedido, não faria sentido que o Gilmar pedisse que a defesa fizesse mais um pedido. Quer dizer, faça mais um pedido para eu rejeitar o que eu já rejeitei. Se ele pede para a defesa fazer, pode ser que esteja em curso uma concessão de benefício ao Bolsonaro. Pode ser que o Gilmar esteja dizendo, eu quero que a defesa faça porque eu vou conceder. Eu não vou conceder para um terceiro qualquer que fez o pedido. Eu quero conceder para a defesa. Eu quero conceder quando a defesa fizer. Pode ser isso. Vocês entendem? Pode ser, faz mais sentido isso do que ele pedir que a defesa faça um pedido para ele rejeitar o que ele já rejeitou. Então faria sentido ele pedir que a defesa fizesse para ele conceder. Vamos aguardar. Talvez tenha havido uma combinação que a gente não sabe qual foi, e eles chegaram à conclusão de que não vale a pena matar o Bolsonaro, que vale a pena deixar o Bolsonaro em casa. E com isso, o Moraes está pedindo auxílio para o Gilmar, para que o próprio Moraes não precise conceder algo e se mostrar incoerente. Pois é, o Guga está sugerindo uma continuidade de paradigma. Eu não estou muito de acordo com isso. Não. Aliás, não estou nada de acordo. A legislação internacional não condiz. Acho que é perigoso quando a gente analisa Donald Trump de forma compartimentada, né? O restante, o Bush ameaçava Síria, Irã, Coreia do Norte, enfim, um monte de país além do Iraque e do Afeganistão que ele formalizou os ataques. Uma outra coisa. E a briga com a França, né? Freedom Fries, com French Fries. Fala, meus queridos, tudo em paz com vocês? Hoje o jornalista Guga Chakra revoltou toda a militância da Globo News em defesa da operação de Trump na Venezuela, deixando até o Demétrio contrariado. Guga argumentou com provas de que outros governos anteriores ao de Trump fizeram coisas bem piores. Vou compartilhar esse primeiro trecho com vocês e na sequência vou trazer outro corte onde o Guga bateu de frente com a blogueira Flávia Oliveira e destruiu o governo Lula na cara dos militantes. E não respeitam a soberania nacional, a autonomia dos estados, a autodeterminação dos povos. É uma declaração, vamos dizer assim, filosófica quase, de abandono do direito internacional. O direito internacional foi abandonado por Putin quando invadiu a Ucrânia.
né? O que Trump está fazendo é, no fundo, dar a legitimidade da maior democracia do mundo a esse tipo de ato. Seguindo o que o Demetrio comentou, eu acho que os Estados Unidos não é com o Trump que deixou de respeitar as leis internacionais, a lei do mais forte. Só no século XXI o Bush levou adiante uma guerra no Iraque sem aval internacional. Ocupou o Iraque foi muito mais do que o Trump fez, porque o Trump foi lá, capturou Maduro, morreram dezenas de pessoas, mas compara com centenas de milhares que morreram na guerra do Iraque. No Iraque, os Estados Unidos literalmente ocupou, acabou com toda a burocracia de Estado iraquiana, colocou o Paul Bremer, um americano, para administrar o Iraque. Isso ocorreu 2 décadas atrás, pouco mais de 2 décadas atrás. Mas parece que as pessoas às vezes esquecem. O Obama, você já trabalhava em Brasília na época, Andréia. O Obama, dia 19 de março de 2011, em visita a Brasília, anunciou a série de bombardeios à Líbia, além de armar milícias na Líbia, para remover o Gaddafi do poder, embora a resolução 1973 da ONU não desse autorização para remover do poder o ditador líbio, que acabou sendo morto, assim como o iraquiano, no caso do iraquiano, foi depois de um julgamento dentro do Iraque. Depois, a Groenlândia é um território autônomo que pertence à Dinamarca, que é aliado americano da OTAN. Por isso que é chocante essa ameaça, né? É algo muito mais chocante do que a Venezuela, se pensar que a Venezuela também era um adversário americano. No caso da Groenlândia, nem tem isso. O Demetrio quer comentar o seu comentário. Pois é, o Guga está sugerindo uma continuidade de paradigma entre Trump e governos americanos anteriores. Eu não estou muito de acordo com isso, não. Aliás, não estou nada de acordo, porque é verdade que os Estados Unidos fizeram sempre várias intervenções contra países soberanos, mas há uma diferença fundamental. No caso do Iraque, aquela intervenção foi feita sob o argumento, a alegação, que depois se revelou falsa, mas havia a alegação de armas de destruição em massa. Bush teve que fazer essa alegação justamente em homenagem ao direito internacional. Podemos dizer que é cínico ou não, isso é uma longa discussão, mas ele teve que fazer essa alegação. Quanto aos ataques, por exemplo, à Líbia, eu incluiria a Sérvia, o argumento foi a responsabilidade de proteger, que foi incluída no direito internacional e havia, podemos discutir se havia mesmo, mas havia um risco reconhecido pela ONU de massacres de civis nesses países. Essa foi a alegação. Eu não quero discutir se a alegação foi verdadeira, eu estou dizendo que há uma homenagem explícita ao direito internacional. No caso de Trump, não é. O que ele diz é que ele interviu na Venezuela porque o hemisfério ocidental é nosso. É uma ruptura de paradigmas. E essa ruptura de paradigmas não é uma questão de palavras. Nós poderíamos dizer que tudo é igual porque há intervenções, né? Mas nem tudo é igual, porque o reconhecimento ou não da existência de um direito internacional para além da lei da força tem a sua importância. Guga. O Bustani, embaixador, que é um diplomata brasileiro, dirigia a Agência da ONU para Armas Químicas e inúmeras vezes disse que o Iraque não possuía armas de destruição em massa. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU também dizia que o Iraque não possuía armas de destruição em massa. Ainda assim, o governo Bush optou por invadir o Iraque com esse argumento. O outro argumento mentiroso do Bush era de que o Iraque seria ligado ao Al-Qaeda e posteriormente que democratizaria o Iraque. O Trump até fez o argumento de que o regime do Maduro seria narcoterrorista, falou algo nesse sentido, mas o fato é que o Bush ignorou, como o Trump, completamente a comunidade internacional, as normas internacionais, e de uma forma muito mais acentuada do que o Trump, né? O Trump está falando da captura do Maduro, e sim, de morte de dezenas de pessoas, mas não uma morte de centenas de milhares de pessoas e ocupação formal do país com uma administração americana, com americanos dominando os palácios do governo iraquiano. Lembra da Zona Verde, Palácio Presidencial, o Palácio do Saddam Hussein, tudo ficou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou dono do Iraque. Isso é completamente contra a legislação internacional. Então vamos dizer que o Bush tinha qualquer respeito à legislação internacional, não condiz com a realidade. Porque todo mundo quer comentar o comentário. Eu nunca argumentei que o Bush, ou mesmo Obama, respeitava realmente o direito internacional. Nunca fiz esse argumento. O argumento que eu fiz foi outro. Veja, mas só repondo fatos. Não foi Obama que derrubou o regime na Líbia. Havia uma guerra civil na Líbia. A intervenção dos Estados Unidos concluiu a derrubada. As coisas são um pouco mais complicadas. Mas o meu argumento é completamente diferente. O meu argumento é que os governos americanos anteriores juravam respeitar a lei internacional. E a cada vez que interviam em outros países, procuravam
argumentos, alegações, muitas vezes falsas. Eu não estou discutindo a tua narrativa da guerra do Iraque. Eu escrevi isso na época, que todo mundo dizia que não havia armas de destruição em massa no Iraque. Mas a alegação era uma alegação que fazia referência ao direito internacional e procurava um álibi dentro do direito internacional. Agora não. Donald Trump pode dizer completamente que ignora, como acabou de dizer, o direito internacional. Entendo o ponto do Demétrio e acho que é perigoso quando a gente analisa Donald Trump de forma compartimentada, né? Não é sobre esse empreendimento em relação à Venezuela, que já é preocupante, inclusive, à luz de um descaso que já vinha sendo recorrente em relação à América do Sul, em particular, e à América Latina. Parecia uma região negligenciada há bastante tempo e agora a gente vê uma mudança evidente de comportamento em relação à América Latina e à América do Sul em particular, e isso nos diz respeito. Mas, ainda assim, Donald Trump também atua em escala e em várias frentes. Não é só sobre um ataque, um sequestro do presidente venezuelano. É sobre ameaçar o Irã, é sobre ameaçar a Dinamarca com a Groenlândia, é sobre ameaçar o México, a Colômbia, o Canadá, é sobre deportação em massa numa escala muito superior, inclusive, a de Obama, por exemplo, que foi um recordista. É sobre impor acordos comerciais, tarifácios e mudar completamente as referências e os parâmetros do comércio global. Então, assim, quando a gente olha de forma mais ampla o que Donald Trump tem sido capaz de fazer nesses 11 meses, né, pouco menos, né, não tem um ano ainda de segundo mandato, eu acho que levanta, sim, uma preocupação maior do que em relação a presidentes anteriores. Eu acho que também tem algumas diferenças importantes do Trump em relação a presidentes americanos anteriores. A primeira delas é que o Trump ameaça os próprios aliados históricos dos Estados Unidos. Os presidentes americanos anteriores não faziam isso. Ninguém tinha dúvida que um presidente americano iria em defesa da Europa. Hã? Falou alguma coisa? Não, foi o que eu falei, que a diferença é da Dinamarca. Então você... Tipo, literalmente eu falei isso daí, que a questão é a ameaça da Dinamarca. De fato, a América do Sul, como a Flávia disse também, mas o restante, o Bush ameaçava a Síria, Irã, Coreia do Norte, enfim, um monte de país além do Iraque e do Afeganistão que ele formalizou os ataques. Uma outra coisa. E apoiou o golpe do Pedro Carmona na Venezuela, né? Não podemos esquecer, apoiou o golpe do Pedro Carmona na Venezuela, que o Fernando Henrique depois bancou contra. O golpe do Pedro Carmona que as pessoas esquecem, em 2002, que o Chaves chegou até se afastar do poder. Mas, só continuando. E a briga com a França, né? Freedom Fries, com French Fries, tem bastante coisa. As pessoas parecem que esqueceram que os Estados Unidos teve o Bush de presidente. Após a investida de Trump na Venezuela, Lula passou a conversar com Colômbia, México e Canadá. A militante Flávia Oliveira, para variar, né, saiu em defesa de Lula e olha só o que o Guga Chakra fez dessa vez. Flávia. Eu quero, vários pontos me chamaram a atenção, mas as 3 ligações no mesmo dia me parece que dão a medida da preocupação regional em relação a esse avanço, né, o imperialista de Donald Trump. A América do Sul, a América Latina e a América do Sul em particular, era uma região que passava muito ao largo do radar. Aliás, muitas vezes comentávamos sobre isso, sobre quanto presidentes americanos eram desinteressados ou estavam desinteressados da região. Isso mudou muito e essa série de ligações me parece que é um indício forte de percepção dos governos locais, em particular dos governos do campo progressista, à esquerda, em relação ao que aconteceu no último fim de semana na Venezuela. Chama atenção, Marcelo, para 2 pontos. No comunicado sobre a conversa com Gustavo Petro e com Cláudia Sheinbaum, México e Colômbia, há a nota é bem específica dizendo conversaram, o que sugere uma ação combinada, né, entre os líderes desses países. No caso do primeiro-ministro canadense, ele telefonou, ele tomou a iniciativa de ligar, e isso faz uma diferença do ponto de vista diplomático, o que denota também uma preocupação ou um desejo de aproximação desse bloco. É a única nota que faz referência a uma visita do chefe de Estado canadense no Brasil, já em abril próximo, com data. A referência à presidente mexicana fala de um convite de Lula para que ela venha ao Brasil. No caso do primeiro-ministro canadense, há a data de abril próximo, inclusive referência a um acordo Mercosul-Canadá, o que sugere uma
intensificação dos laços, inclusive comerciais, entre países ou entre o bloco, que não eram assim tão próximos. Além disso, chama atenção para o que o Marcelo Lins já mencionou, a única boa notícia nesse intervalo de tempo, a libertação dos presos políticos e a referência que Lula faz à doação de 40 toneladas de medicamentos e insumos médicos à Venezuela. Já na segunda-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tinha feito referência a isso, a um centro de distribuição de medicamentos que foi alvo do bombardeio americano. A nota, com essa informação objetiva, ratifica essa informação de que não foram somente alvos militares atacados pelo governo Donald Trump, e isso, obviamente, tem um sentido político ou geopolítico relacionado à paz, à soberania, à autonomia dos povos sul-americanos. Marcelo. Diga, Guga. Olha, Marcelo, honestamente, vendo daqui, se esperava um maior protagonismo do presidente do Brasil, né, do presidente Lula, até porque ele foi muito assertivo na questão ucraniana, na questão de Gaza e na Venezuela, com a fronteira do Brasil, tudo bem, ele tem tido essas conversas, mas o protagonismo dele é muito pequeno, nem se fala, sendo muito honesto, não se fala do Lula aqui nos Estados Unidos em relação à Venezuela. Aliás, eu recebi um compilado da Brookings com vários analistas, vários temas, com os países também. O Brasil é ignorado, deu mais valor para a Turquia, que o Erdogan tinha aquela relação com o Maduro, uma relação mais próxima, mas o presidente Lula não tem tido esse protagonismo esperado. Agora, mudando de assunto, em uma entrevista ao SBT News, Sóstenes Cavalcante fala sobre o projeto de lei da dosimetria e detona Lula e Moraes ao vivo. Nós vamos, como Brasil, na contramão. Acabo de ler e ver aí com vocês matéria de que na Venezuela vão libertar os presos políticos, aqueles de direita que eram perseguidos por Maduro. E agora o presidente da República veta uma justiça e uma pacificação para o país, que seria um primeiro degrau, essa questão da redução das penas. É lamentável este veto, mas nós vamos derrubá-lo o quanto antes possível. Então nós estamos muito confiantes na derrubada deste veto e na solução deste problema. O que nós precisamos é olhar o Brasil para frente. Basta de ficarmos olhando o Brasil do passado, do 8 de janeiro, daquele quebra-quebra que para nós nunca foi golpe e que a esquerda quer sempre, todos os anos, revigorar, porque não tem discussão, não tem debate nacional. Na verdade, nós temos o roubo dos aposentados, que eles querem usar tudo isso como cortina de fumaça, os aposentados sendo roubados, o Lulinha sendo acusado de 300 mil de mesadinha por mês, o escândalo do Banco Master descoberto por vocês da imprensa e que agora eles tentam colocar cortina de fumaça porque estão em ano eleitoral. A esquerda não tem proposta de país, e o que eles querem é só fazer cortina de fumaça com esse 8 de janeiro, que já está claro e óbvio para todo mundo, inclusive com essa redução de penas, que é o primeiro degrau para fazermos justiça, que é a justiça. O presidente Lula telefonou hoje para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na conversa, os dois defenderam a soberania da Venezuela e se comprometeram a coordenar esforços para reduzir as tensões